todos, bem-vindos novamente ao nosso programa podcast da Unimed Rio Claro, Questão de Saúde. Hoje o assunto foge um pouco da saúde, mas é interessante para a gente, tá? E a gente precisa esclarecer para as pessoas o que é cooperativismo. Então o tema de hoje é cooperativismo, tá? Para isso, nós trouxemos 3 experts no assunto, tá? A Luísa Helena Rocha é a gerente administrativa e operacional da Unimed de Rio Claro, né? O José Fernando Bissoli é o presidente da Cicobi Unimais de Rio Claro, tá? E o Dr. Euler Marola, que é o vice-presidente da Uniodonto aqui de Rio Claro. São pessoas muito mais do que indicadas para conversar desse assunto com a gente, né? Então, assim, muita gente tem perguntas, muita gente não conhece exatamente o que é o cooperativismo, como é que surgiu, para que ele serve, em que ponto ele é bom ou não, né? Quem arriscaria começar a falar assim, o que é cooperativismo? Posso falar? Pode. Posso começar. Bom, o cooperativismo ele é um modelo de sociedade, um modelo econômico e social que é baseado na cooperação e ajuda mútua entre os seus membros, né? Entre os membros que ajudam entre si para em benefício comum. Eu costumo dizer lá, no nosso caso, que é a união de pessoas físicas e jurídicas para prover os produtos e serviços financeiros, que nós somos uma gestão financeira cooperativa, cooperativa de crédito. E só fazer um adendo à saúde, nós estamos falando de saúde também, saúde financeira do cooperado. Né? Então a gente pode incluir o cooperativismo na saúde, porque além de ter o ramo da saúde, né, do Euler, ainda a gente está falando de saúde financeira, até mesmo do trabalho e tudo, é uma saúde, né? Eu penso que a gente vai estar tratando o mesmo assunto aqui. O senhor acha que esse é o princípio do cooperativismo, a ajuda mútua para prover para os seus membros? Sim, esse é um dos princípios, né, do cooperativismo. E eu acho que falando do cooperativismo também vale lembrar, né, que surgiu em 1842, né, quando um grupo, né, na Inglaterra, né, em Rochdale, eles se reuniram com o objetivo de tirar os intermediários, tirar tudo e ter essa intercooperação. Então eles surgem de lá e aí começa todo o processo, né, de surgir as cooperativas aí diante daquilo de crédito, saúde, agro, né, que desenvolveu todo esse processo do cooperativismo. Quer dizer, a gente pode ter qualquer tipo de empresa sendo uma empresa cooperativista, uma cooperativa? São 13 ramos, né? 13 ramos. Hoje eles eram 13, agora eles reduziram para 7. Para 7. A OCB, para sim, é porque juntou. Para organizar, né? Simplificar, deixou em 7 ramos. Né? 7 ramos. Porque muita gente fala, por exemplo, na cooperativa de crédito, tem muita pessoa que é leigo no assunto e fala assim, é aquele banco. Não é um banco, é diferente, né? Não, muito diferente. É muito diferente. Na realidade, a cooperativa de crédito, ela é o banco dos cooperados, né? O cliente, no caso que é o cooperado, ele é o dono. A cooperativa, ela não tem fins lucrativos, ela não tem lucro. Na realidade, ela vai prover sobras, porque é um excedente que cobrou a mais ou pagou a menos para o cooperado e vai devolver isso. Então, o grande diferencial é esse. Além de que quem conduz a cooperativa, né, que são dentro dos 7 princípios, são os próprios cooperados. Então, não é o capital. Não é o que tem mais ações quem tem o maior capital. Então, cada cooperado é um voto. Então, a representação em todo o ramo é o mesmo. Então, não é o dinheiro que manda, quem manda são as pessoas. Cada uma que vai estar votando. Esse é o grande diferencial. A grande diferença, né, do cooperativismo para outras empresas é que todo cooperado ele é dono da empresa, né? Dono igual, né? Dono igual. Então, ele tem o mesmo poder de voto, né? E decisão. Essa acho que é a grande diferença, né? É o princípio da democracia, né? Esse ponto de vista é interessante, que a pessoa,
na situação em que você tem mais recursos financeiros, você não tem privilégios dentro da cooperativa. É como se fosse direitos iguais para todo mundo. Sim. É uma equidade. Diferentes para iguais. Você pode até ter os produtos diferentes, mas para iguais. Quer dizer, não é privilégio, não pode ser privilégio de ninguém, né? Mas você pode fazer um produto para um certo segmento, para um certo direcionamento, por exemplo, né? Mas não isso também é equidade. Tem alguma lei aqui no Brasil que rege, que cuida das cooperativas, que regula as cooperativas? Tem? Sim, tem. Isso é novo aqui no Brasil? Não é? Porque você falou 1842. Faz tempo. 44, ou seja... 44. É muito tempo. E no Brasil? É muito antigo isso, Brasil não é? É 5964. 5764. 5764. De 71. Tá. Perto das outras é uma coisa muito nova, né? Muito nova. Existia um decreto anterior, né, que já vinha tentando organizar, mas foi a partir da lei que se estabeleceu mesmo, que tirou ela do controle estatal, né? Então, e deu maior autonomia para... Embora naquela época o crédito ainda ficava sob o Banco do Brasil. Estatal, né? Era livre, mas tinha o Banco do Brasil que fazia tudo, né? Fazia tudo. Foi vindo numa evolução muito importante, mas um marco mesmo importante, legal, foi a Lei 5764, que o nosso gerente, Carlos José, primeiro gerente da Unimed Rio Claro, participou da elaboração dessa lei. Que interessante, né? Bacana. Bacana mesmo. Seu Carlos José. Então, quer dizer... A Unimed Rio Claro tem um dedinho bom, na lei. É um sistema regulado por lei. Mas por lei específica. No caso do crédito, aí houve mais leis que vieram para complementar, né? Primeiro a 130, atualmente a 196, e muitas resoluções do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, para estar regulando, porque a gente faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Então, a essência é a Lei 5764, que é o cooperativo, que ainda que privilegia o ato cooperativo, né? Que é o grande diferencial que é do sem fins lucrativos, é o ato cooperativo. Mas nós temos outros regramentos para poder atender aí. No nosso caso, né? O Banco Central fomentou, apoiou, mas a gente tem que seguir a mesma regra de bancos, né? No nosso caso, quem regulamenta é a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Tanto a Unimed quanto a Uniodonto. Né? Aí a gente entra no ramo saúde, né? Então tem a agência reguladora também, como eles têm, né? O Banco Central, a gente tem a Agência Nacional de Saúde, que tem a Lei 9656, né? /98, que a gente conhece muito bem. E que aí, então, a gente tem também seguir, né? Então a gente segue, por ser uma cooperativa, a 5764, e por ser uma operadora de plano de saúde, a Lei 9656. Que é a reguladora. De plano de saúde. Tonelli, no caso de uma cooperativa de prestação de serviços odontológicos, conta pra gente um pouquinho como é que é a dinâmica, uma comparação com uma empresa que não seria uma cooperativa, essa dinâmica é muito diferente ou não? Não, é bastante diferente. É bastante porque, como nós falamos agora há pouco, né? O cooperado, ele é dono. Então, é completamente diferente de uma empresa, né, mercantilista, né, que não tem um dono, né, e todos trabalham para eles. Né? Então, ali, o objetivo realmente é intercooperar entre os cooperados, né, trocar toda essa experiência e o atendimento. Então, assim, no caso, por exemplo, da Uniodonto, até em relação a outros convênios, tudo, a Uniodonto é consagrada já no Brasil, né? Hoje tem cerca de 22 mil dentistas. 22 mil dentistas. Atendendo e em cerca de 3 milhões de usuários. É grande. Então é grande. 117 cooperativas, né? No Brasil. Então, assim, já é um consagrado, né? Então, tem realmente um objetivo claro do atendimento, da transparência, né? Eu acho que isso faz muita diferença em relação a outros modelos, né, de empresa, como a Unimed também, né?
É muito antigo a Uniodonto? A Uniodonto, ela surge em 1972, em Santos, né, com um grupo de Santos. Santos é um marco, né? Em setembro de 72, né? E aí, um grupo de dentistas, eles se formam, né, da Associação dos Dentistas, e começam, através do Dr. Dalton. E em outubro já surge em Lajeado o Odoncop, que logo já também passa a se unir com a Uniodonto. E em 93, aí aparece a Confederação dos Uniodontos do Brasil, né? Então surge a Uniodonto do Brasil, aí começa a regular tudo. E por coincidência, Rio Claro também, nesse ano, em 2 de fevereiro de 93. Eu imagino, eu fico pensando aqui comigo, né? A dinâmica da prestação de serviço já muda pelo fato de você ser dono, todos serem donos. Então, em muitas empresas convencionais, você tem o dono e você tem quem trabalha para o dono e ele não tem o mesmo interesse pela empresa que o próprio dono. São interesses diferentes, conflitos de interesse, que parece que minimiza muito nesse sistema, certo? Um dos princípios do cooperativismo dentre os 7 princípios, né, um deles é a informação, formação e educação. Aí que está um desafio grande dentro do sistema cooperativista, que é a educação cooperativista para os associados, para os membros, né? Então, assim, a consciência dos seus membros de que ele é a parte-chave do negócio, porque ele é o dono, isso é uma peça fundamental, isso é fundamental para o sucesso do negócio. É que o cooperativismo hoje ele ele cresceu muito. E nesse crescimento, falando mais no ramo de crédito, ele veio muita gente e chegou um tempo até se perder um pouco essa parte do cooperativismo, porque ele vem para uma necessidade e às vezes ele não vem pelo fato de ser cooperativo. Então você tem que atender aquela necessidade e depois fazer a educação dele para que ele entenda o que é cooperativismo. Mas pelo tamanho fica um pouco difícil, que a Luiz está falando. Nós temos um portal, por exemplo, de educação, né, de uma universidade, e muitos poucos usam, né? E às vezes a gente fala, vocês têm como trazer um curso de educação financeira? Nós já temos aberto isso aí. Então, quer dizer, o cooperado, ele às vezes ele vê uma necessidade, atende a necessidade dele, ou até mesmo pelos atrativos, pelas diferenciais que a gente coloca, mas não vai profundamente no que é o cooperativismo, na essência, né, que é o importante. A gente falando desse princípio, falando também do princípio da intercooperação, que a gente faz, as campanhas do interesse pela comunidade, que é o principal, né? Que é um princípio, que é um princípio também, muito importante, né? Que você cuida da comunidade sem ganhar nada, né? Então, esses são os princípios, os valores do cooperativismo são muito nobres, né? Porque ele partiu já de uma união, quando ele se iniciou lá em Rockdale, né? Que foi por conta de uma crise, de uma exploração dos trabalhadores e surgiu de uma necessidade das pessoas se unirem para suprir as necessidades básicas, para unir forças, né? E aí eles conseguirem sobreviver de uma maneira com maior qualidade e desenvolver, né? Então eles encontraram uma maneira nessa união de conseguir desenvolver. Então, com isso, eles criaram lá em 1844, eles já criaram esses princípios. E são princípios muito nobres, né? São 7? São 7 princípios, né? Que então é adesão voluntária, então todo mundo já entra, ninguém é obrigado a entrar. E nem ficar, né? E nem ficar, né? Então ele entra se ele entender o valor dessa empresa. E também ele é livre, né? Então ninguém pode impedir de entrar. Não impede de entrar e nem de sair. E nem de sair, né? É voluntário.
Outro princípio que é o compromisso com a sociedade, né? A gente pode dar o exemplo de hoje, né? Da campanha que teve, né? Isso. Com a sociedade da arrecadação de agasalhos, tudo foi a Unimed, a Cicobi, a intercooperação entre São dois intercooperação entre as cooperativas, o Neodonto, Unimed, Cicobi, né? E o compromisso com a sociedade, né? Que foi feito hoje a entrega, né, Fer? Isso. Então, todos esses princípios nobres aí, eles mantiveram, né? E sempre nessa ajuda mútua, né, entre os membros. E sempre pensando nos direitos iguais e nos deveres iguais também, Você né? tem que falar que naquela época tinha uma mulher no grupo, né? Você está esquecendo de falar da mulher. Ah, é verdade? Fala então. Mulher. Então fala para Né? eu, né? De todos os membros que formaram, tinha uma mulher para fazer a composição do Ah lá, partido. tá vendo? Tá? Mulher sempre. Então, fazer esse destaque que a mulher, já desde o início, foi importante para o cooperativismo. Já tinha uma representante lá, naquela época, né? Naquela época que você vê, né? Uma particularidade minha. Eu tô aqui, eu sou cooperado da Unimed de Rio Claro há muitos anos, né? Quando eu entrei, a diretoria, a Luísa já estava aqui, inclusive, estava na minha reunião de entrada, entre aspas, né? Eles não deram um curso, nada para mim, mas eles deram uma explanada com relação ao cooperativismo. Ó, aqui você é dono, aqui você seria bom se você ajudasse a própria empresa, participasse da empresa. E eu passei a trabalhar aqui com outros olhos, né? A gente tem a prestação de serviço médico, que é a relação nossa com o próprio paciente, e a relação nossa com a empresa. A relação nossa com a empresa é muito forte. Eu entrei com esse olhar porque a diretoria, na época, deu essa ênfase para mim. É a participação econômica, que é um princípio. Fez diferença. Que é o capital Também. social, que é para prover até os objetivos, Exatamente. né? E se você olhar todo o sistema, se você olhar o sistema Cicobi, o Neodonto, o sistema Unimed, sempre vão observar o quanto eles se preocupam com a formação e educação. Por exemplo, no sistema Unimed, tem uma universidade, que é a Universidade Unimed. Ali eles cuidam muito da educação, da formação, da informação. Então, o sistema cooperativista, ele é grandioso, né? Então, ele cuida desses valores. E a preocupação com a comunidade, né? Toda essa preocupação social. Então, uma empresa, um empreendimento, né? Um sistema de valor que no meu entendimento, ele só tem a crescer. Deveria até estar melhor do que está. Né? Se a gente aprendesse mais nas escolas, né? Ele poderia até estar maior, mas ele já é grande. Né? Mas tem espaço para crescer? Tem bastante. Tem, né? Mais. Isso é bom. Bastante. Isso é muito bom. Acho que deveria crescer muito mais porque ele é grandioso. Né? Para dar um pouquinho aí existe um poema que chama Gesto, do Mário Quintana, que na faculdade até assim a gente chegou a ser ponto de crítica, né, que colocava. E ele foi considerado o pai do cooperativismo já, foi chamado de pai do cooperativismo, que é o pão que parte o pão, a mão que parte o pão, a mão que semeia, a mão que o recebe. Como seria belo tudo isso se não fossem os intermediários. Então, por isso que ele foi considerado o pai do cooperativismo. Então, fazendo um resumo, né? Então, o cooperativismo é uma empresa assim, grandiosa. Né? Fernando, o Torneiro falou um pouco do tamanho, da origem da Uniodonto. Conta um pouco para nós da Cicobi Animais de Rio Claro. O Cicobi Animais... Quando ela apareceu, surgiu... Então, o cooperativismo de crédito chegou aqui no estado de São Paulo, no início da década de 90, a cooperativa de crédito chegou aqui, embora ele tenha nascido em 1902, lá no sul, né? Mas aqui no estado de São Paulo foi no início da década de 90. Nós nascemos em 96, né? Que foram os médicos da Unimed que fizeram a fundação, até mesmo para regularizar algumas coisas que havia
para fazer o hospital, a fundação e tal. E então a gente nasceu nessa época. 25 fundadores, né, como já estava comentando com a Luísa, para relembrar, né, um capital social de R$ 3.000, que depois de 6 meses a gente tinha ainda um prazo de 6 meses para pôr os outros 3.000 lá para o Banco Central, né. Então, e daquela lá foi essa luta. A gente nasceu no porão do hospital, 24 horas, né, às vezes. E aí depois passamos para a Avenida 3, aqui nessa sede onde a gente está falando, ficamos um ano aqui, aí fomos para o prédio da farmácia, e hoje a gente já está com uma sede própria na Avenida 9, né? E temos uma incorporação de São Carlos, em 2017, a gente tem uma outra sede própria que era lá da antiga Unicred, e estamos presentes em 9 cidades. Hoje a gente está com mais de 16 mil cooperados, temos 100 milhões de patrimônio líquido, administramos 800 milhões de reais de ativos, né? E temos aí uma carteira de crédito de 500 milhões. Quer dizer, somos bastante ativos nos investimentos cooperados. Tá. Eu sempre falo assim, o que faz sucesso na cooperativa, né? Diferencial. Não adianta a gente tirar do bolso esquerdo para dar para o bolso direito. E também não adianta a gente matar a galinha dos ovos de ouro, porque a gente tem que viver dos ovos de ouro. Então a gente tem que sempre respeitar o cooperado e a cooperativa. Então essa é a nossa que vem dizendo aí. E a transparência. Acho que o cooperativismo, a base, a governança, a transparência é muito importante, né, para saber o que está fazendo, a prestação de contas. Isso que é importante do cooperativismo. Você vai ver no banco, você não vê o banco falando do balanço dele, do que ele está fazendo, só vê os bilhões de lucro. No cooperativismo não, a gente faz a assembleia, leva lá o resultado, presta conta do que você fez, todas as ações, do que você conseguiu cumprir dos princípios, que praticamente a gente cumpre os 7 princípios, né? Na nossa atividade, a gente, de uma forma ou outra, a gente faz isso, né? Então, esse é um diferencial grande também. E é tudo transparente, tem Tudo. reuniões, tem assembleias, Tem assembleia, qualquer tem um pode reunião, participar. pode. Também, como o cooperado ele é dono, ele sempre tem livre acesso, né? Para questionar, para conversar, tirar qualquer dúvida, né? É diferente de uma empresa privada que não tem esse principalmente acesso. contribuir, né? Sim. Positivamente, né? Sim. Sim. Interessante. E no Brasil, eu percebo, não sei se é o maior ramo de cooperativismo no Brasil ou não, nós temos o sistema Unimed. A cooperativa, né? É um sistema de cooperativa. É grande, né? É grandiosa. Ela tem... O sistema Unimed, ela é a maior cooperativa de médicos do mundo. Do mundo. Ela é considerada. Tá. E ela também é antiga. O sistema Unimed? É. O sistema Unimed nasceu em 1967. Em Santos. Em Santos também. Em Santos. O que aconteceu em Santos na época? O que tinha Santos? Na realidade, foram as mesmas mentes, né, que trabalhavam. Os grupos lá que tinham ideais, né? Eram idealistas, que é o doutor Edmundo Castilho. Ele tinha ideais de manter a autonomia do médico, né? Porque naquela época os ambulatórios, né? Como estava tendo muita mudança na medicina e criando os ambulatórios, né? Do NPS, depois veio o SUS, né? E assistência médica, que no começo, assistência pública era de consultório, mas depois começou a mudar para, mesmo sendo pública, atendia em consultório, mas depois começou a criar os ambulatórios, né? Então começou a cair muito. E ele tinha aquele ideal ainda de manter a autonomia e a qualidade, tanto para o médico ter a qualidade dele de ter um atendimento digno no seu consultório, e o do cliente também de ter um atendimento digno de consultório.
Então ele queria manter aquele ideal. Foi daí que ele começou a pensar e nasceu a ideia do cooperativismo, né? De criar cooperativa. E hoje manter. o sistema Unimed ele sofre uma regulação igual aos outros planos de saúde, seguradora de saúde. Igual. Igual a cooperativa de crédito para os bancos, né? Isso. Com o mesmo rigor. No nosso caso, a ANS, né? A ANS também. Agência Nacional de Foi um dos Saúde. motivos que a gente migrou para o Sicoob, né? Porque é um banco cooperativo, e aí a gente poderia tratar os cooperados já com o nosso banco, porque as cooperativas são filiadas centrais são os donos do banco, do Sicoob na realidade. Então o Sicoob passou a ser esse parceiro. Então a gente consegue atender com cooperativa ou direcionar para banco, mas sendo banco cooperativo, onde não visa o lucro em cima dos cooperados, né? Tá. Também tem o mesmo princípio, mas consegue ativar. E é uma estrutura robusta, um sistema robusto, né? Que faz frente a todo esse problema de segurança cibernética, né? Então que a gente tem que atender também, que é um grande problema nos dias de hoje, né? Para toda empresa, independente do tamanho, e como a instituição financeira, principalmente. Né? Mais ainda. Então a gente está sob as políticas, diretrizes do Sicoob. O Sicoob seria então uma instituição reguladora de um sistema de cooperativas. Não, o Sicoob é um sistema cooperativo. O regulador é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, que a gente atende, né? Mas é um sistema cooperativo, é como se fosse uma Unimed, o Sicoob. Qual a diferença de uma cooperativa para outra na base, em relação ao crédito? Hoje nós temos vários cooperativas de Sicoob aqui na cidade, mas cada cooperativa, cada grupo, que é o nosso grupo, eu comentei aqui, tem um modelo de negócio, uma precificação, né? A estratégia do negócio é diferente, é de cada grupo. Né? Aí a gente passa os cooperados e eles fazem adesão mediante a isso. Então essa é a diferença, mas a essência é a mesma. Né? O do Sicoob, que eu acho muito importante, é que ele, apesar de ser banco, ele respeita o cooperativismo, a singularidade das cooperativas. Né? Ele teve que fazer alguns regramentos, porque tem que haver um respeito entre um e outro, e a marca é uma só, né? Mas ainda é o cooperativismo. Tem sistema que é diferente, é de baixo para cima, de cima para baixo. Né? As singulares não falam muito, tem que seguir exatamente o que foi decidido lá em cima do sistema cooperativo. Por exemplo, nós temos a nossa estratégia, a nossa precificação, o nosso modelo. É um princípio, né? É um princípio, é a singularidade. Mas tem sistema que não permite, que segue outro, né? Digamos que a de terceiro grau é muito forte. Muito forte. Eu acho que o Sicoob tem mais essa questão da singularidade. É mais na minha opinião, né? Cooperativismo mais puro. Pessoal, eu entendo que o Sicoob ele respeita um pouco mais a singularidade do cooperativismo e tal. Então a gente consegue, embora a gente tenha as políticas, as diretrizes que tem que seguir, né? Mas eu, por exemplo, o Sicoob tem um modelo de estatuto, mas eu posso fazer alguma alteração lá que atenda a minha singularidade, desde que não interfira legalmente, né? Na essência, na legislação. É igual a Unimed. O sistema Unimed agora eles estão tentando colocar a padronização. De uma essência, assim, né? Mas para todos seguirem um jeito de cuidar do cliente, de atender. É uma marca só, certo? Seria a Unidom também uma lembrar de uma pergunta que sempre alguém faz para mim, às vezes é paciente, às vezes não é. Eles falam assim, Unimed é tudo igual? Unimed é a mesma coisa? Né?
Não é, né? Não. Tanto a Unimed como o Cicobi, quanto o Neodonto, Cada grupo Cada grupo instituição é diferente. uma singularidade. Eles têm que seguir As alguma diretrizes são direção. as mesmas, né? Sim. Os Mas objetivos. cada um é cada um. Eu acho até bom. A gente tenta dizer que é a mesma coisa, né? Porque para o usuário complicaria, né? Entender o cooperativismo, né? A singularidade de cada uma, né? Eu acho que isso já confunde. Já. Já confunde. Então, difícil entender. em geral, a gente trata como sendo Mas tudo hoje igual, né? a Mas gente não precisa- tem a singularidade de cada um. Mas é o que eu falo, aí também não tem a singularidade, né? Que às vezes Perde esse princípio. que perde a parte Perde local, um vamos dizer pouco assim. Vantagens e desvantagens. Mas aproveitando a oportunidade de esclarecer que dentro dos princípios, dos 7 princípios cooperativistas, esse é um princípio muito importante, que é da autonomia econômica e E operacional. liberdade, Democrática. Gestão democrática. que é a liberdade, que é a singularidade, Singularidade. Tá. É autonomia. autonomia e De cada singular, né? a autonomia e a singularidade, porque cada unidade ela é economicamente independente, então ela é autonomia econômica e independência, que é a singularidade, que é chamada de Independência. cooperativa. Porque os cooperados cooperativismo. elegem o conselho, né? Que representa. Na verdade, Quando os elas cooperados. são formadas, é um sistema, né? Então tem a Unimed, cada Unimed tem um nome, Unimed Rio Claro, Piracicaba, né? Tem uma federação que organiza, uma institucional, tem uma Unimed do Brasil, que cuidam de toda essa parte filosófica da comunidade, da educação, de seguir uma filosofia só, de respeitar os princípios cooperativistas, toda essa parte institucional. Mas economicamente é um CNPJ diferente. Tá. Tem sua contabilidade, seu resultado Tudo separado. separado. Por quê? Que é importante a gente frisar isso aqui. Quando uma Unimed, às vezes, todo sistema, em todo lugar, tem casos de sucesso, hoje são 334 unidades, Unimedes espalhadas por esse Brasil. CNPJ, né? CNPJs espalhados por esse Brasil, Alguém Unimedes socorre espalhados. alguém que está indo mal? Sim, existem esquemas, existem sistemas de ajuda, de intercooperação entre as Unimedes. Hoje, 92% do território nacional é coberto por Unimedes. A capilaridade. É uma capilaridade enorme, isso é muito bom para o cliente que se vê assistido em qualquer lugar que ele estiver viajando no atendimento emergencial. Mas existem casos de insucesso, de uma unidade que pode não estar indo tão bem. É natural, né? Assim como nos sistemas de vocês Agora, também, né? quando sai na mídia que uma Unimed não está indo bem, está numa direção fiscal, aí todo mundo Liga em todo mundo. isso que eu digo. aí todo mundo liga perguntando se a Unimed Rio Claro também não está bem. No caso do Cicobi, como ele tem, nós hoje a gente tem o FGCOP, que é o fundo de proteção, né? No mesmo valor que banco. Então, por exemplo, cada depositante tem lá a proteção de R$250 mil por CPF, né? E também existe essa parte da incorporação, de salvar, vamos dizer assim, de incorporar. Na verdade, não salva porque a massa vai responder pela gestão deles, né? Mas vai continuar e os cooperados, se houver algum problema aí, vai poder depois tirar isso aí nas sobras. Vai continuar andando. Existem E reservas, tem né? o fundo que garante, né? É. Essa pessoa não vai perder o dinheiro dela, né? Mas como é cooperativa, todo mundo tem a responsabilidade, né? E no sistema Unimed também, né? Hoje a Agência Nacional de Saúde, ela exige, né, para você ter uma empresa, para você ter ser uma operadora, você tem que ter um fundo de reserva enorme para você se manter no mercado. Então, hoje os clientes podem ficar tranquilos, que não é assim, isso né? também eu queria destacar, né, Luísa? Porque é importante a transparência, a pessoa saber onde ele está entrando, né?
Então, saber qual que é a condição daquela cooperativa, como que funciona, quem são as pessoas, como que está andando aquilo lá. Então, é interessante saber isso, porque vai depender do grupo. E aí, saber quem é, qual é a transparência, como que está andando, é muito importante. Na Uniodonto essas reservas são grandes também? Também. Tem que ter. Na verdade, essas garantir reservas são porcentagens, né? Que a INSS determina, né? Então, tudo vai do teu financeiro, vai ser uma porcentagem daquilo. Então, no caso da Unimed, a porcentagem provavelmente é a mesma, né? Mas É para garantir a sustentabilidade do sistema, sim, né? Da cooperativa. Para eventos não previstos, não avisados, né? Para os clientes terem garantia, né? Que a gente faz desses fundos por exemplo, se acontecer alguma coisa, uma Uniodonto hoje ela encerra, ela tem que ter uma garantia de pelo menos 3 meses para pagar todos os cooperados e finalizar todos os tratamentos. Então isso é uma exigência da INSS e a gente tem que seguir para ver como que a reserva não ter legal, risco, né? Reserva legal é muito importante, ela é a proteção do capital do cooperado. Embora já esteja na cooperativa desde o início, né, no Conselho de Administração a gente está há 2 anos. Nesses 2 anos, a gente conseguiu mais que dobrar o valor da reserva legal. Além de fazer a distribuição de sobras, nós fizemos recordes de resultado, a gente mais que dobrou a reserva legal, porque é a proteção do capital do cooperado. Então, antigamente eles achavam que não tinha que ter reserva, que tinha que distribuir. Hoje não, você tem que ser eficiente, você tem até talvez distribuir, mas fazer a reserva legal de proteção. E o principal no nosso caso, que a gente consegue medir, é o ganho, a gente chama de ganho social, que é assim, o que o cooperado economizou em relação ao que ele teria gasto no banco. O que ele ganhou na cooperativa se ele tivesse feito o mesmo movimento lá no banco. Então, em 2023, a gente fechou um ganho social de 86 milhões de reais, que o cooperado deixou de gastar, ou seja, ganhou de movimentar na cooperativa, e ano passado a gente fechou em 96 milhões de reais. Esse é o principal, é o ganho indireto. É aquilo que fala, que o cooperado está ganhando com a cooperativa, né? Que ele está deixando de gastar. Isso que é o mais importante, que é o ato cooperativo. Então, a gente trabalha enxuto, né? A gente faz as coisas acontecer, a gente faz um atendimento de relacionamento pessoal bem diferenciado, mesmo assim a gente faz toda essa economia. Para eu ser membro, sócio de uma Uniodonto, tem que ser dentista, necessariamente. Na Unimed, é médico. No Sicob nós somos livres de admissão. Tá. Nós começamos segmentado dos médicos, aqui da Unimed. Aí depois a legislação também só permitia segmentado. Aí depois foi abrindo, né? Aí depois a gente abriu para para os funcionários e para toda a área de saúde, não só médico. Aí depois a gente abriu para pequenos e microempresários. E em 2014 a gente abriu para livre admissão. Então hoje toda a comunidade, toda a população pode ingressar, desde que concorde com o Estatuto Social, né? Com os deveres e obrigações. Tem que contribuir com o capital social, que vai ficar lá, é dele, né? O capital social dele contribui, é um valor parcelado, mas tem um mínimo, e que é remunerado até 12% da Selic. Tem cooperativas que não, mas nós temos já uma prática de remunerar 100% da Selic, né, esse capital social, que é porque ele não pode movimentar, tirar toda hora, né? E então tem que ser também, eu acho que ele tem que ter a rentabilidade, porque a cooperativa está usando aquele capital para prover os financiamentos, né? Não é só da captação de renda fixa. O capital social também, então a gente também tem que estar fazendo essa remuneração de capital social. É tributado, mas é justo. Né? Antigamente, não vamos pagar o capital social porque é tributado, mas é justo, né? Porque o capital que está promovendo ali.
É um sistema interessante. Muita gente com certeza não conhece, né? A partir do momento que eu entro na Sicoob, eu contribuo com o meu capital social, eu faço parte do sistema, eu passo a participar do jeito que eu puder, do jeito que eu quiser, eu participo dos lucros, dos prejuízos também quando houver, mas não, né? A gente Ser costuma bem gerido não há. falar em todas as reuniões que a gente não quer ser a única instituição financeira do cooperado. A gente quer ser a principal. Uhum. Porque quanto mais o cooperado trabalha e movimenta ali, mais ele vai ter de retorno, que é esses 96 milhões que eu falei que a gente conseguiu gerar o ano passado. Tá. Então, essa dinâmica que é interessante. Quanto mais ele movimenta, mais ele vai ter Mais ele retorno, recebe. ou mais vai ganhar mais, ou vai pagar menos. É a dinâmica do cooperativismo, Do cooperativismo. né? Quanto mais produz, mais trabalha, mais É porque hoje utiliza, porque eles- mais tem resultado, né? foram 13 pessoas, a gente não lembro se vocês sabem as pessoas que fundaram o cooperativismo, a quantidade. Aqui na Unimed? Não, lá em 1844. Ah, foram 22 20, tecelões. E uma mulher 23, aí? 22 Então, acho que era homens 21 e uma. São 22 São pessoas. São 22, então acho que é 21 homens e uma mulher. 21 mais uma, tá? Eram 22 Tá. tecelões. O princípio é o mesmo. Então, os cooperados hoje, por exemplo, no meu caso, os 16 mil representa a mesma coisa. Eles se uniram para fazer a mesma coisa, para prover os serviços financeiros. Entendi. E aqui da Unimed é a mesma coisa, da Neutron, É. a mesma coisa. E vocês falaram, não é muito antigo, mas também não é muito novo o sistema aqui no Brasil. Vocês acham que alguns ramos de negócio no Brasil sofrem uma superregulação? Isso até atrapalha a operação de alguns ramos de negócio. Vocês acham que o sistema cooperativista é regulado demais? Uma mão muito pesada da regulação? A ponto de atrapalhar ou Eu não? penso que no nosso ramo, eu não penso que é regular demais. Eu acho que é bom, é segurança do patrimônio do cooperado. Eu acho o que existe hoje para nós, o que a gente teve que lutar muito ano passado, é uma tentativa de lobby de tirar o ato cooperativo da cooperativa de crédito, né, de comparar a cooperativa de crédito como banco. Então, teve um movimento muito grande o ano passado. Nós tivemos que ter um movimento nacional aí para levar lá para o legislativo que o ato cooperativo não pode ser tributado. Interessante. Então, teve esses ataques assim que a gente tem que estar sempre alerta. Existem alguns riscos aí, geralmente tem umas ameaças. Agora, aí. no nosso caso, essa regulamentação é pesada, né? É da bem saúde, rigorosa. né? Poderia haver umas É flexibilizações isso, poderia ser. para incentivar mais esse. Para vocês terem, é uma coisa interessante, é um sistema interessante, muita gente não entende, não compreende, mas é extremamente saudável, né? Vou pedir para vocês deixarem um recado final para quem está nos ouvindo sobre cooperativismo. Luiz, teria algum recadinho para deixar, uma mensagem ou algo do tipo? Eu gostaria que as pessoas se interessassem mais pelo assunto, por cooperativismo, que estudassem, pesquisassem, porque é um empreendimento, né, um modelo econômico assim, muito interessante e que as pessoas buscassem mais, sempre que Se possível. informar, né? Sempre que possível, ingressar nesse modelo. Uhum. Escolher esse modelo, Tá. optar por esse modelo. Eu também convidar todos a conhecer o cooperativismo, principalmente o da gente aqui em Rio Claro. Nós somos uma das primeiras cooperativas daqui. E entrar em contato, a gente tem uma equipe grande de atendimento lá para estar esclarecendo, mostrando tudo que a gente pode estar fazendo pelo cooperado. Sim, praticamente eles já disseram tudo, né? Uhum. Eu acho que realmente é isso importante. E também dizer que a Uniodonto, acredito que eles também está à disposição para quem quiser conhecer, quem quiser saber um pouco mais, né, sobre o cooperativismo, como funciona, como que é o nosso dia a dia.
estamos lá à disposição. Agradeço muito a vocês, Dr. Euler e Fernando. Eu que Luísa. agradeço. E nós agradecemos, Nós agradecemos também o convite, a oportunidade, né, de... A gente tentou trazer alguma coisa desse assunto, daria para falar muito mais, lógico, né? Sim, Muito. é bem extenso. Esse foi o nosso assunto, né? Cooperativismo. Quero agradecer a vocês, quero agradecer quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. A gente pede sempre para colaborar com sugestões, com perguntas, compartilhar e deixe para nós aquele joinha sempre. Muito obrigado. 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 Boa-